da força vinda em bênção viva do amor, pra fazer dos seres marcas vivas de amor, na simplicidade ao Vamos dar início a mais uma reunião, dia 24 de fevereiro de 2016. Vamos lembrando que no dia 6 de março nós teremos mais um café cultural, dessa vez com Alan Vilches. E as senhas já estão disponíveis, inclusive existem pequenos folhetos para quem queira levar para contribuir na divulgação. Dia 6 de março, domingo, primeiro domingo de março, Alan Vilches, café cultural no Leão. Receber e dar. Quando meu pai possuía uma loja de vendas ao varejo, sempre deixavam a reserva em moedas para que fossem dadas aos pedintes que por ali passavam. A ordem era não negar a doação a qualquer deles. Além disso, quando a qualquer tempo ou lugar alguém lhe pedia uma ajuda, ele nunca negava e procurava usar de justa medida, de forma a não deixar o pedinte em situação menor do que a em que já vivia. Num desses dias, em pé à porta da entrada de sua loja, um pedinte velho conhecido se aproximou esboçando um largo sorriso. Antes mesmo que fizesse seu pedido, papai, batendo-lhe ao ombro com cordial simpatia, lhe deu o que equivaleria hoje a R$10. Mal ele pronunciou um muito obrigado, outro pedinte se aproximou e, em vez de pedir uma esmola, papai pediu ao pedinte que acabara de receber os R$10. Ato contínuo, esboçando um outro belo sorriso, ele enfiou a mão no bolso e tirou o correspondente a R$5 e deu ao outro pedinte, acrescentando: Deus o proteja. Espantado, papai lhe perguntou por que ele tinha dado metade do que havia recebido. Sua resposta foi grandiosa: Ah, Senhor, é muito bom quando recebemos ajuda das pessoas, é muito bom mesmo, mas a sensação de dar uma ajuda é ainda melhor. E para eu, que preciso pedir, sei muito melhor ainda o valor desse dar. E assim saiu agradecendo e sorrindo, tal como chegou. E meu pai nunca mais esqueceu a lição de dar e receber, do receber e dar. Quantas vezes na vida nós recebemos? Na realidade, nós recebemos a cada segundo. A cada vez que nós inspiramos, expiramos, nós estamos recebendo renovação de vida. É um ciclo vital que, se pertencesse a alguém, a gente pagaria muito caro. Já pensou se tudo que a gente precisasse respirar tivesse que pagar, como a gente paga pela água, pela energia? Seria uma fábula. Talvez muitos morreriam por falência financeira. Todavia, isso Deus nos dá. Quando menino, eu ouvia alarmado de que as previsões mais otimistas diziam que até a década de 1990 o mundo não teria alimentos para alimentar a população. E as companhias que geravam a água e a energia não teriam mais capacidade de produzir toda a energia que o mundo precisaria. Naquele primeiro momento eu fiquei um tanto quanto espantado, de que quer dizer então que o fim do mundo está chegando, e não é por nada, é porque vai acabar, não tem comida e não tem energia, vai sobrar o quê? Mas o homem, sempre agraciado com todas as oportunidades que a vida nos oferece, começou a desenvolver outros métodos e outras tecnologias, de tal maneira que hoje, por exemplo, a gente tem um consumo de energia no que diz respeito a índice de luminosidade muito superior ao que nós tínhamos há 50 anos atrás, e o nosso consumo não cresceu nessa mesma proporção. A gente sofisticou o sistema de distribuição, sofisticou o sistema de iluminação, e ao contrário de precisar aumentar a demanda de produção, nós temos sim aproveitado cada vez mais e melhor a energia que chega para nós.
A primeira vez na infância que eu ouvi que sacarina, que foi um dos primeiros adoçantes sintéticos que surgiu para o ser humano, a sacarina levaria a humanidade em 10 anos a morrer de câncer. Depois aí a gente se encontra com outras ideias alarmistas, que tem todas elas um fundo a ser repensado, a ser ponderado. Mas de repente a gente encontra que há 2 décadas que o mundo vem num verdadeiro pavor, é quase que um terrorismo à questão do colesterol. E de repente algumas outras pessoas começam a investigar e dizem nem é tão grave desse tanto todo, apesar de que mereça todos os cuidados, como todos os excessos e descontroles pedem cuidado e observação. O que isso significa? Significa dizer que a vida nos fornece, mesmo através dos outros, aquilo que a gente sequer imagina que possa ser viável. Porque imaginar que qualquer pessoa que fizesse uso de dietéticos fosse tão grave quanto foi alardeado, realmente o mundo já teria acabado. A gente sabe que as comidas embutidas, a gente sabe que tem um monte de coisa aí que faz muito mal, mas é tão engraçado quando a gente pensa com outro olho. E esse foi um raciocínio que eu tive já faz muito tempo. As pessoas que comem muitas gorduras, que ficam extremamente obesas, e as pessoas que comem determinados produtos, principalmente esses chamados embutidos, elas terão pouca vida. Aí quando a gente olha as estatísticas dos Estados Unidos, que é um dos países onde tem os maiores abusos alimentares, eles aumentaram a longevidade mais do que todos os outros povos. O que isso está dizendo para a gente? Não está dizendo que o errado é certo, mas está dizendo que nós tanto temos uma capacidade de adaptação e superação, como também podemos continuar ganhando a vida que a vida nos dá. Ou seja, a vida nos favorece o tempo inteiro. A questão em relação à história que nós lemos no início, portanto, não é do que a gente recebe. Parece que o nosso problema está sendo em dar. A gente recebe 10, a gente tem coragem de devolver 5? Será que a gente faz isso com total tranquilidade? Ah, mas se eu ganhei 10 é porque eu mereço. E o outro, a ele que faça por onde merecer. E a gente vira as costas. Tem pessoas que são ajudadas das maneiras mais inesperadas possíveis. De repente a gente está muito nervoso no trânsito e não dá vez para ninguém. Mas aparece alguém que dá a vez para a gente e a gente nem se toca de que deveria fazer o mesmo. Muitas vezes a gente quer algo que nos é impossível no momento. E alguém se mete no caminho para tornar possível o impossível. E sequer olhamos as pessoas que nos favorecem com esse tipo de oportunidades. A história que foi lida, ela é muito interessante, porque ela nos convida a refletir sobre como nós estamos dando retorno àquilo que nós ganhamos. E nesse caso específico, que foi ganhado diretamente, o que é diretamente que nós poderemos devolver ao outro. E essa história foi muito significativa, primeiro porque ela não é uma história inventada, é uma história real. Está no livro do Orlando Nuss, mas eu conheço a história e os personagens que se envolveram. E quando aqui fala em termos de 10 reais, talvez a história aí esteja um pouco imprecisa, porque 10 reais a gente imagina os 10 reais de hoje. Mas imaginemos mais ou menos um valor parecido com esse, mas em torno de há 50 anos, 10 reais de hoje, com o significado de hoje, naquela época era muito mais dinheiro, porque a circulação era menor, as coisas de uma certa forma tinham menos insumos e, portanto, custariam menos e era um valor significativo. Para quem não tem e vive pedindo receber 10 e na mesma hora se desfazer da metade para ajudar um outro, diz para a gente que o nosso comportamento ainda é muito mesquinho. E olha que ele só deu uma parte do que recebeu. Eu imagino o espanto daquele senhor se o homem tivesse repassado integral, tivesse dito: eu já ganhei o suficiente por hoje, tome. Teria sido quase que tomado como uma ofensa. Como é que eu te dou algo e você passa para frente?
Mas o bem, assim como o mal, é algo que se recebe em dobro, no mínimo. Esse é o nosso problema. Quando a gente faz o bem, esse bem ele retorna. E não é que a gente precise esperar o trabalho como um processo de investimento. Ele simplesmente retorna por força da sua própria realidade na nossa vida. E a gente escuta muito nas religiões todas esse aspecto, que o bem que a gente faz retorna ampliado. Mas o outro lado é que o mal que a gente faz também se amplia. E se amplia por quê? É muito simples, que é um efeito cadeia. Na hora que eu deixo alguém aborrecido, esse alguém aborrece o outro, que aborrece o outro, que aborrece o outro, aí já ele se multiplicou, aí ele já se expandiu. Obviamente depois o meu nível de recuperação do mal não vai ser apenas pontual, ele agora está muito mais amplo. Porque é, por exemplo, que existem pessoas que abdicam de sua vida para ajudar o próximo. Nós ainda somos tão pequenos que quando a gente vê alguém se entregando mesmo, a gente diz, ou fulano quer ser santo, como se isso fosse um mau negócio, ou quer aparecer. Ele está querendo comprar um lugar no reino dos céus. O melhor é que essas pessoas, quando a gente conversa com elas, elas jamais passam essa ideia. Eu estou fazendo isso porque o paraíso já aconteceu agora. O paraíso é esta situação deste momento. E qual é a situação? É a situação em que agora você está a devolver tudo que você tem recebido. A troca, no sentido de dar pelo menos uma parte do que a gente recebe, é algo que a gente parece que está na primeira fase de aprendizado. Se a gente olha para a natureza nos diz que a equação era diferente. A gente planta, segundo as pessoas daqui do sertão, das redondezas de Parnamirim, e quando eu vinha aqui, esse terreno onde hoje é o Leão, esse daqui era uma granja, aqui na frente era uma outra granja, e era na granja da frente que a gente passava as férias, e por conta dessas férias a gente teve muito contato com o homem que trabalhava no campo. Aqui nesse terreno da frente, eram plantados 5 grãos de milho para nascer um pé de milho com vigor. A gente pode pensar, mas 5 grãos é muita coisa. Pois vamos considerar 5 e basta que a gente veja uma única espiga depois. Veja como a natureza é pródiga. Nós entregamos 5, ela entrega várias espigas, e cada espiga com uma infinidade de grãos. Ainda que a espiga venha com falhas, venha com menos, venha pequena, a natureza dá muito mais do que o que a gente dá. E aí na história que a gente leu, o homem apenas devolveu a metade do que ele recebeu. A natureza dá sempre potencializado, sempre. A gente vê no próprio reino animal, a maioria dos animais, quando entram para a procriação, raramente só dão um como nós os humanos. Particularmente eu sou pai de um casal de gêmeos. Talvez essa deveria ser a regra, cada um ter 2, 3. Aliás, como nós estamos tão mesquinhos em ter filhos, já pensou se cada um de nós tivéssemos a cada parto 4, 5 filhos de uma vez? Lógico que a gente ia dizer, já teria desequilibrado o mundo. Eu não acredito mais no desequilíbrio do mundo, porque se fosse para desequilibrar o mundo já tinha ido para o beleléu faz muito tempo. Porque quando se começou a fazer estatística, o mundo tinha em torno de 2 bilhões de pessoas, hoje já está em 7, buscando para os 8, e a gente continua vivendo a rigor até melhor. Hoje as pessoas se vestem bem, hoje as pessoas se calçam, as pessoas se alimentam bem. Hoje em dia não é eu não comer, hoje em dia é eu não posso ir comer sempre num restaurante, mas comer eu tenho que comer. Obviamente estou falando aqui numa classe como a nossa. Tem pessoas que têm dificuldades de comer. Tem uma senhora, como eu caminho à tarde, já me encontrei com ela 3 vezes. Quando eu passo na frente de um edifício que desce um lixo bem volumoso, que é um lixo que vem em tonéis, no final da tarde ela está lá coletando dentro do lixo o que ela vai comer com os filhos. É muito cruel isso ainda. E hoje ela já me reconhece, e óbvio que eu a reconheço, porque ao contrário do que normalmente nós fazemos,
Quando aparece uma pessoa dessa no nosso caminho, a gente simplesmente não vê. E se vê, não faz absolutamente nada. E se não faz nada, quer dizer que a gente está totalmente insensível à vida, mas totalmente insensível. E curioso que tem uma das minhas filhas que caminha comigo de vez em quando, e ela também viu. Pai, o senhor viu aquela mulher? Ela estava tirando comida do lixo. Eu disse, o que é que você pensa disso? Nossa, como tem gente que passa necessidades. Eu disse, é por isso que até com o lixo a gente tem que ter cuidado, porque de repente a gente não sabe quem está comendo o nosso. Ele disse, tem quem coma? Eu não sei, espero que não. Mas se tiver, era bom que a gente não misturasse o lixo, porque pelo menos um lixo mais limpo, sei lá, pode servir para alguém amanhã. É um cuidado que a gente não percebe, e não percebendo, a gente está fugindo mais uma vez do dar o troco à vida, do que tanto ela nos dá. É muito curioso como nós ainda somos pouco produtores, pouco produtivos, pouco interativos com os seres. Nós podemos fazer melhor e não ficaremos menos favorecidos do que temos em absolutamente nada. Uma pessoa que frequenta aqui o Leandro de vez em quando para receber passes, ela me escreveu esta semana e disse o seguinte: eu estava tão nervosa que aí resolvi arrumar meu guarda-roupa e de repente me dei conta de que eu tinha tanta coisa que não me era útil, e resolvi dizer, vou deixar apenas o que é útil, não vou tirar o que me é útil, mas o que não é útil eu vou tirar. Ela disse que até aquele momento lhe faltava espaço. Naquele momento ela descobriu que tinha um espaço que poderia ser doado também, porque agora já não tinha mais o que colocar lá dentro. Ou seja, devolver à vida aquilo que está sobrando, já que a gente não consegue devolver para fazer fácil um a outro, que a gente devolva. Mas devolver como? De forma objetiva. Procure alguém, encaminhe alguém, ajude alguém. Eu tenho um amigo que uma vez ele fez o seguinte: domingo de manhã, vamos à praia. Ele disse, a gente vai fazer o que na praia? Não, a gente vai pegar sol. É só para pegar sol? Não, mas aí depois a gente toma um banho. Ele disse para a família dele, então vamos fazer assim, a gente vai pegar um sol e depois vai tomar um banho. Opa, vamos para a praia? Ele disse, não, vamos fazer um programa diferente hoje. E aí ele pediu para as crianças pegarem os brinquedos que achavam que se perdessem na praia não fariam falta. Mas pai, a gente vai ter cuidado, dizendo ele, contando a história. Não, mas você põe no carro, porque se por acaso se perder, leve, mas se perder você não vai ter falta. E encher o carro de brinquedos que não fariam falta. E ele pediu à mulher para pegar roupas que não lhe fariam falta, e ela ficou sem entender tão pouco. E ele, em vez de sair em direção à praia, ele saiu em direção ao bairro mais pobre que tinha. Isso, para onde é que a gente vai? Disse, vamos tomar sol. Mas tomar sol como? Não sei. Não, mas você não sabe que a gente vai tomar sol? Eu disse, eu sei que a gente vai tomar sol, mas eu não sei como. Mas a gente vai tomar sol. E numa dada altura ele entra numa ruazinha que tinha uma casa lá no final, e ele vai e para lá na casa e bate na porta. Essa história é real, não é uma história de fantasia. E sai um senhor com uma cara muito feia de lá de dentro. Disse, o que é que o senhor está fazendo aqui? Perguntou a ele. Ele disse, não, é porque eu tinha umas coisas que eu vim trazer, mas parece que o senhor não está querendo nada. Ele disse, eu não estou querendo nem minha vida, vá-se embora que eu vou me matar. Vai dizer, então já que você vai se matar, então você não precisa de nada do que eu vou lhe dar. Como eu não sei se você vive sozinho ou se vive com alguém, se você viver com alguém, a gente poderia dar para os outros, já que o senhor vai se matar. E eu até perguntei, mas você deixaria ele se matar? E se eu ia fazer o quê? O homem com a cara de bravo danada, me expulsando, ele ia se matar. É problema dele. Aí disse, não, mas eu vou me matar, mas tem minha mulher e os meus filhos. E onde é que eles estão? Estão aqui dentro. Aí sai uma mulher e sai 3 crianças por trás dele. Aí disse, bom, então para o senhor não tem nada, mas para a mulher e para os seus filhos tem. E aí ele pediu às crianças que fossem buscar os brinquedos que eles poderiam perder. E deu os brinquedos, e a mulher deu as roupas. E ele chegou e disse, mas espera aí, o senhor está trazendo isso por quê? Não, por nada, porque estava sobrando lá em casa. Mas por que o senhor veio aqui também? Não sei. Só sei que foi aqui que a gente veio.
E está aí. Agora, se você quer se matar, pelo menos sua mulher e seus filhos têm brinquedo e têm roupa. E depois ficaram lá e ficaram. Aí ele terminou convidando, entraram e foram lá para um terraço, que era uma casa literalmente de taipa com palha de coqueiro. Ficaram lá atrás. Ele disse: não, mas aqui está muito sol. Ele teria olhado para as crianças e disse: mas a gente veio para tomar sol, não foi? Então vamos ficar aqui no sol. E ficaram conversando lá com a família. O homem, a uma dada altura, chora, se emociona, pede desculpas à família, pede desculpas a tudo. E eles vão embora. E quando entram no carro, as crianças dizem: pai, mas está faltando uma coisa. Ele disse: o quê? Está faltando o banho. Ele disse: o banho a gente toma em casa, porque aqui não tinha água. Eles não tinham água nem para beber. E aí o que eles fizeram? Os filhos disseram: não, então em vez da gente tomar banho, que tal a gente comprar água para eles? Olha que banho fabuloso. E muda a vida. Alguém vai se matar, mas alguém está disposto a doar. Alguém está pensando mal, mas alguém coloca um bem no meio da história. E aí a gente pode pensar como espírita, o que foi ou quem foi que interferiu naquele homem para ele tomar aquela decisão. Afinal de contas, ele ia para um bom programa, ia passear com a família numa praia, num domingo. Não tem um programa tão agradável e saudável quanto esse. Mas ele se aventura a ir para um lugar que ele não sabia o que era, nem muito menos porque estava motivado, não estava incorporado nem coisa nenhuma, mas simplesmente achou que tinha que fazer alguma coisa e foi fazer e fez. Salvou uma vida, salvou uma família e ficou em paz consigo mesmo. E ninguém mais precisou ir para a praia, nem ninguém reclamou por isso. E depois, que bom, pelo menos tiramos coisas que não nos serviam. Será que a gente está disposto a, recebendo 10, devolver 5? Será que a gente está disposto de fato a ajudar? Eu vou puxar um pouco para a sardinha do Leão. Quase toda semana eu falo aqui: nós temos os nossos idosos lá em cima, visitem-nos, ajudem-nos. Alguns vão, vou ser bem honesto, muito poucos, pouquíssimos vão lá em cima. E é porque normalmente eu tenho dito, a gente tem necessidades de várias ordens. Mas antes disso eu tenho ressaltado: vão lá, abracem, ouçam, conversem com os idosos. Se você não tem nada para fazer, tire só 5 minutos. Você tem 24 horas por dia. Visitem os idosos. E peça a Deus para amanhã você ser um idoso também, porque senão você vai antes. Mas às vezes nem isso a gente faz. Mas eu não tenho tempo, o passe demorou, a reunião foi longa. Eu tenho um compromisso. Tá bom, então venha num outro dia. Mas os meus dias da semana são todos tomados. Então muitas vezes a gente não dá 5 minutos dentro de 24 horas. E se a gente coloca isso vezes 7, e se a gente coloca isso depois, esse produto, vezes 30, e se depois multiplica esse produto vezes 12, e a gente não tirou 5 minutos, será que a gente está devolvendo? Não, mas eu não venho aos idosos, mas visito um asilo ali, vou numa detenção acolá, ajudo uma pessoa da rua, tudo bem. Mas que a gente tenha essa disposição de sair de dentro de si, sair do seu comodismo. De repente a gente chega e encontra lá uma ceguinha, que é super fácil da gente recriminá-la, porque de vez em quando ela está em surto e está dizendo todos os palavrões do mundo. Aí a gente prefere criticar do que tentar se aproximar dela e ouvir também um outro palavrão. Mas aí de repente tem outras pessoas que chegam e ela conhece pela voz, e ela se acalma. Mas que poder é esse que o outro tem de acalmar o outro? Presença, toque, recepção de coração. Mas eu não tenho dinheiro. E quem é que está falando de dinheiro? Agora, você tem dinheiro? Tudo bem, você tem dinheiro e não quer vir, nem vai a canto nenhum, então mande seu dinheiro, mande sua contribuição. E que não seja para o Leão, seja para uma igreja, seja para uma ONG, seja para o que for, ajude, dê um pouco do troco do que você muito tem recebido. Todos nós recebemos, todos, absolutamente todos. Aqui mesmo, hoje de manhã, assim que eu comecei, falei do café cultural. Vamos ter um café cultural. A maioria das vezes a gente diz assim: mas nesse dia eu não estou em Natal. Ótimo, porque se você tivesse, você viria. Eu viria. No próximo, inclusive, eu vou estar em Natal, mas eu não posso porque eu tenho outro compromisso. Quer dizer, você não vem porque não está em Natal e não vem porque está em Natal.
Tá bom, eu nem venho porque eu vou viajar, nem venho porque eu estou aqui e não posso, mas eu vou colaborar, vou comprar uma senha e dar para alguém que possa vir. Mas a gente não pensa dessa maneira, a gente pensa extremamente fechado. Eu sei que aparentemente parece que eu estou forçando para as pessoas ajudarem ao leão. Não, eu estou colocando tudo dentro de um contexto. E sou muito claro, aqui eu tenho certeza que tem pessoas que são católicas. Procurem na sua igreja o que vocês podem colaborar, vão lá e colaborem. Tem pessoas que são protestantes que vêm aqui no leão, não querem ajudar o leão, pensam coisas que talvez não correspondam, mas por alguns motivos não entendem o leão. Onde é que na sua igreja você pode ajudar? Ajudem, doem-se, devolvam pelo menos a metade do que você está recebendo. E não estou falando em dinheiro, estou falando em doar-se, doem-se. Se você só tem dinheiro, então doe dinheiro. Nós precisamos ter que repensar mesmo o que nós temos feito dos valores que temos recebido. De que adianta eu só receber e não retribuir? E é porque Deus já acionou um mecanismo na criação para que a gente não fosse tão sovina. Quando Ele nos diz, você recebe oxigênio para viver, mas para quem lhe dá o oxigênio também continue vivendo, você é obrigado a devolver gás carbônico. Porque se fosse assim, a gente pudesse inspirar e guardar tudo, todo mundo explodiria. Porque tem gente que quer dizer, eu mesmo não vou dar meu gás carbônico para ninguém não, quem quiser que se segure. Mas como a gente não tem jeito, porque se a gente não devolver, a gente morre, a gente vai, esse ar é, oh meu Deus, por quê? Por que eu tenho que devolver? Então a gente precisa, num dado momento, fazer de forma consciente. Eu recebo muito, muito. O que eu devolvo? Como? Para quem? De que maneira? Onde? Quando? Devolver um pouco. É só um pouco. E vou ser chato. E não pense em devolução só em dinheiro e só em bens. Pensem sobretudo em você se envolver na doação. Eu faço parte da doação. Eu estou aqui. Eu estou dentro. Assisti um filme essa semana que há uma discussão lá entre um homem e uma mulher que se amavam, mas que estavam num conflito enorme. E ele numa hora disse para ela assim, você decide. Ela disse, mas fica difícil para eu decidir. Disse, o que quer que você decida, eu estou dentro. E aí ela sorria, disse, principalmente no seu sorriso. Pronto, matou a mulher. O homem só mata a mulher quando ele adquire o espírito feminino. É impressionante isso. Ele tem que usar o mesmo artifício que a mulher faz isso com o homem. No filme foi interessante. O que me chamou a atenção foi ele fazer isso com a mulher. O que quer que você decida, eu estou dentro. E na hora ele pensou, meu Deus, e se ela decidir pelo não? Aí ela deu um riso. No que ela deu um riso, ele, principalmente nesse sorriso, estou dentro. E conquistou a mulher. A mesma coisa é nós com a vida. Tudo que aconteça na vida, ainda que a gente nem queira, a gente está dentro. E já que a gente está dentro, então vamos devolver com um sorriso. Vamos nos doar mais um pouco. É o mínimo que a gente pode fazer em retribuição à própria vida. Já que a gente não consegue ser 5 caroços de milho, a gente não consegue ser um carocinho de feijão, a gente não consegue ser um coco que se enterrou e de repente nasce um coqueiro com não sei quantos cocos a nos dar. Então é uma oportunidade grande. Celi, por favor, pode vir. Aí só lembrando que eu terminei não dizendo, no Café Cultural as senhas estão já à venda na livraria, na lanchonete e nas lojas do Midway, como é que é o nome? Originale. Que no mês passado não foram para lá, mas este mês já está tudo providenciado. Semana passada eu falei aqui da Celi, que veio da Suíça, brasileira, mas que mora lá na Suíça, e ela passou conosco um mês. Ela está voltando para a Suíça amanhã à tarde, e ela pediu para dar um alô para vocês. Eu não sei nem o que ela quer dizer, mas seja lá o que Deus quiser, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu pedido também. Como ele falou que eu vim e que eu estava fazendo algum trabalho para o Leandro, e eu falei, é um presente.
eu gostaria de devolver e dividir um pouco com vocês. É rápido. Aqui no Leão, nos é dada a oportunidade de exercitar o amor incondicional. Por isso, agradeço Jacó, a equipe, por este presente. Vale a pena ser voluntário. Aqui não é uma estrutura perfeita, precisa de ajuda. Como sempre, apresenta nossas falhas humanas, como em vários lugares que trabalho. O exercício é para nossas falhas serem corrigidas e mais ainda, assim, todos os idosos, funcionários, voluntários se unem para dar o melhor, não porque somos perfeitos, mas porque as situações exigem. Quem continua é porque quer ficar no exercício de ser cada vez melhor e de se perceber verdadeiramente. Melhor que eu digo, é mais colaborador, mais generoso, mais atencioso com o exercício de dar e receber. A pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui é constante. Às vezes eu gosto de mim e às vezes eu percebo que preciso me superar. Logo, outra oportunidade acontece e a autossuperação acontece o tempo todo. Eu passei só um mês aqui, dá vontade de ficar mais. E aí, quando eu digo que aqui a gente resgata a criança, é muito lindo. Eu lembrei de um poema que eu falava quando era criança e consegui completá-lo com a ajuda do Google. Eu posso falar? Tem tempo? É de João de Deus, chama Simão, o mendigo. Doente, pobre, velhinho, o desditoso Simão, arrimado a seu bordão, andava devagarinho. Pés e mãos em chaga aberta, lá ia o velho, coitado, enfermo, desamparado e humilde na estrada incerta. Cabelo todo branquinho, rugosa face morena, o pobre metia pena vagar pelo caminho. De onde viera? Ora, quem buscava saber ao certo? Vinha de longe ou de perto? Ninguém sabia, ninguém. Só lhe sabiam do nome, e quem miséria sem nada, ele esmolava na estrada, a fim de matar a fome. Estendendo o seu chapéu, pedia cheio de dor: uma esmola, meu senhor, pelo amor ao Pai do céu. Mas, ó Deus, que desalento, neste mundo de aflição, ninguém ouvia Simão nas horas do sofrimento. Passai de largo, é leproso, diziam homens cruéis. Ó, não vos aproximeis deste ancião perigoso. Ah, que graça! Ponte a brisa, exclamava outro passante. Nada de esmola ao tratante, que este velho não precisa. O mendigo nos seus ais dizia: viva a saúde, trabalhei enquanto pude, agora não posso mais. Toda a gente lhe fugia, ninguém lhe dava uma sopa, nem um trapinho de roupa para a noite de agonia. Muito tempo era passado e o desditoso velhinho sentia-se mais sozinho, mais doente, mais cansado. Chegou enfim um momento em que o velho sofredor caiu de frio e de dor na estrada do sofrimento. Caiu e sonhou contente, embora a sede e o cansaço, que Jesus vinha do espaço, dizendo-lhe docemente: escuta, meu bom Simão,
Não temas, querido amigo, sê forte, eu estou contigo. Chegaste à ressurreição. Não chores, estou aqui. Terminou tua aflição. Estás em meu coração. Pensaste que te esqueci? Enquanto o mundo enganado atormentava-te ao peso de zombaria e desprezo, eu sempre estive ao teu lado. Teus prantos e tuas dores são hoje a luz que tiveste no campo do amor celeste, repleto de eternas flores. E Jesus, com voz mais terna, concluía: vem, Simão, a doce consolação do mundo de luz eterna. E Simão, chorando e rindo, a seguir ditoso mestre, esqueceu a dor terrestre no céu venturoso e lindo. O caminho era de estrelas de tão sublime matiz, que o pobre ria feliz, sem saber como entendê-las. No outro dia, ao reconforto do sol da coroa erguida, acharam Simão sem vida. O mendigo estava morto. Vamos fazer a nossa prece, nossa meditação. Já convidamos os nossos magnetizadores para já iniciarmos de imediato a magnetização coletiva, aproveitando o clima em que todos nós fomos hoje convidados a repensar na doação de nossas próprias almas. Que aqui estejamos agora receptivos a estes fluidos, a estas bênçãos. Que nós estejamos em sintonia com o melhor, com o mais alto, com as melhores vibrações, para termos fortalecidas as nossas energias e que os nossos princípios éticos e morais estejam bem assentados na sabedoria e no amor. Os amigos espirituais certamente aproveitaram os momentos de agradecimento e de exposição do poema para já nos envolver a todos. E seguramente o mundo espiritual deve ter aproveitado tudo isto, já que estávamos concentrados e bem direcionados, e nos fortaleceram nestes momentos de uma forma diferente das outras vezes, mas tão seguros de si na missão de nos fortalecer. Fiquemos em oração, em agradecimento. E os nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas. Estejamos reflexivos, meditativos, ponderando sobre todas as reflexões que nos transformam para melhor. E agradeçamos a Deus por isto.